Os médiuns são santos? Os santos são médiuns? No programa desta semana, em Livros que Iluminam, vamos abordar esse livro, Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares. E Clóvis Tavares, então, vai escrever este livro, mas ele não vai finalizar, né? É interessante. Um livro que ficou inacabado, né? Até um certo inacabado. tempo. E o Chico é quem insistiu, né? Com o filho dele, o Flávio Tavares, com a esposa, para que finalizasse o livro, né? A importância que, aliás, o Chico se referia como sendo a obra-prima, né? De Clóvis Tavares. Esta obra belíssima. E que a FEB agora faz uma parceria com o ID, né? O Instituto de Difusão Espírita. Lindo, lindo livro. Apresentação muito bonita, assim, eu gostei demais da diagramação, dá gosto da gente, né? Assim, pegar o produto e querer ler o livro, né? E é um assunto um tanto sensível, né? Porque a gente vai para o campo um tanto católico também, até o termo santo, né? E o próprio Clóvis, ele tinha um certo receio de publicar esse livro, embora ele não tenha, de fato, finalizado em vida, né? Por conta dessa questão, dessa sensibilidade, né? E daí que entra o Chico com a certeza dele, né? E o próprio Emmanuel até fala, né, que esse livro é um repositório de esclarecimentos e um cântico de luz. Maravilha. Um livro necessário, né? Ele vai falar isso, né, no prefácio, né, que se intitula Um Livro de Mediunidade. E aí, no próprio prefácio, Emmanuel já começa, né, nos lembrando que o Evangelho é um livro de mediunidade por excelência, né? E ele vai descrever nesse prefácio vários momentos, né, mediúnicos do Novo Testamento, né? A começar pelo anúncio da vinda do precursor, né, que é João Batista, pelo anjo Gabriel, né? Isso. São todos fenômenos, né, mediúnicos. São fenômenos mediúnicos. E a mediunidade, né, Kardec nos fala lá nos livros no livro dos médiuns, que o médium é todo aquele que sente em algum grau a influência dos espíritos, de modo que todos nós somos médiuns em algum grau, né? Alguns ostensivos e outros não. É verdade. E aqui a gente vê a questão desses santos, né, que foram canonizados pela Igreja. Tem vários santos aqui, né, que são citados. Muitos santos. E é interessante que ele traz essa abordagem da mediunidade dos santos, não a mediunidade friamente, como ele coloca aqui, friamente vasculhada, né, friamente estudada, mas ele traz essa mediunidade deles como uma consequência de seu burilamento moral. Essa mediunidade sublimada, das Jesus, mais diversas variedades, né, como uma consequência do seu espírito evoluído. Né? O que eu achei assim mais interessante é que esses santos, né, que foram canonizados pela Igreja, aqui tem vários, em Santa Teresa d'Ávila, Santa Brígida, Santa Catarina, não é? Tem Dom Bosco, Cura d'Ars, né, que está no Evangelho também. São Francisco, Santa Clara, Joana d'Arc. É muito rico, dá vontade de a gente ler realmente, e é tão gostoso, a gente lê e vai aprendendo. Agora, o que me tocou muito é assim, o sacrifício desses santos, né? Esses espíritos missionários. Sim. Né? No isolamento, né? Num trabalho todo assim, de renúncia de si mesmos, porque não é fácil, inclusive a incompreensão dos próprios pares, né? Aqueles que estavam próximos assim, deles, por não entenderem que eram, né, os indivíduos, né, conversando com os outros, né? Com os mortos. Né? Mas aí com a definição com o Espiritismo, né, que fica tudo mais claro pra gente que não é todo médium que é santo, né? Que não é todo médium que é esse missionário, né? A mediunidade vem muitas vezes como processo expiatório, né? Na maioria das vezes, no nosso caso no nosso caso, não é. Me chamou a atenção também as fontes utilizadas, a bibliografia utilizada pelo Clóvis, né? Sim. Para realizar essa pesquisa, muito né? ricas, né? Isso, porque o filho dele lembra que muitos dos livros que o Clóvis utilizou para pesquisar são livros que estão esgotados, que não foram reeditados, livros autorizados com o próprio selo da Igreja para publicação, porque é passado, né, por uma, como é que chama? Filtro, né, um índice. Uma censura, né? Censura. E então são livros utilizados
que tem muita confiança, né? Da França, da Espanha, de Portugal, né? Então é uma obra fonte muito rica. E ele também aqui, um dos santos que ele comenta é Dom Bosco, né? Na página 67. Ele vai falar sobre Dom Bosco, que aqui em Brasília é bastante conhecido, né? E Dom Bosco... Por conta das profecias, Por conta das profecias, né? Sobre a localização da cidade e da igreja também, né? E Dom Bosco, pelo que ele vai explorando aqui, poderia ter, então, né, a mediunidade de clarividência, né? E ele tem o amigo que aparece para ele várias vezes, trazendo instruções do alto, né? Que é o Luigi Comolo. E, inclusive, a mãe dele relata isso, né? Que ela via Dom Bosco, embora ela não visse o espírito, ela via conversando com alguém, né? Interessante, não fica claro assim, mas provavelmente Dom Bosco tivesse também a mediunidade de materialização, né? Porque estava conversando com esse amigo, né? Assim, conversando, não sabe se ele estava ali materializado mesmo ao lado dele, mas é como a gente está conversando aqui, né? E Dom Bosco estava conversando com esse amigo Poderia ser dele. os dois, né? A clarividência ou a materialização do próprio Luigi, né? E a esse respeito tem até uma passagem que fala do São Crisóstomo, que um homem que morava ali com ele ali no ambiente deles, né? Ele, olhando pela fresta da porta, viu uma entidade, né? Um homem junto do São Crisóstomo e ditando algumas palavras e o Crisóstomo anotando. No outro dia a mesma coisa. Aí ele chamou o pessoal do convento e eles não viam nada, só viam o Crisóstomo escrevendo. E aí que ele então entendeu o que estava acontecendo, foi conversar com o Crisóstomo e ele disse que o apóstolo dos gentios vinha até ele e ditava os comentários às cartas de São Paulo, que foi uma obra do Crisóstomo. Interessante. Era uma psicografia, né? Estava psicografando, o espírito estava ali orientando e ele escrevendo. Nesse âmbito da psicografia, né? Porque tem muita gente que, apesar de conhecer os santos, não sabe também que alguns foram psicógrafos, né? E tudo mais. Eu achei interessante que aqui tem uma parte do livro Parnaso de Além Túmulo que Clóvis retira para explicar como o Chico sentia essa parte da psicografia, né? Como era para ele na hora que ele ia psicografar. E ele fala assim, a sensação que sempre senti ao escrevê-las, no caso as poesias do Parnaso, né, era de que vigorosa mão impulsionava a minha. Doutras vezes parecia-me ter em frente um volume imaterial, onde eu as lia e copiava, né. Então, sobre a psicografia, né, aqui para a gente fazer então um gostinho de leitura, na página 100, em que ele vai falar sobre os santos psicógrafos, ele está falando aqui sobre Santa Brígida, e ele vai falar assim: interessante foi o processo de transmissão do livro mediúnico que Santa Brígida recebeu, o chamado Livro das Revelações. Conta seu biógrafo que em língua sueca, Brígida escreveu tudo aquilo que em cerca de 1 hora lhe fora revelado e que havia permanecido em sua memória, como se cada palavra tivesse sido esculpida no mármore. Impressionante, né? Outro livro que Santa Brígida psicografou foi o denominado Sermos Angélicos, né? Sermo Angélicos. Estava ela em Roma, né, por volta de 1350, hospedada num palácio que lhe fora oferecido temporariamente pelo cardeal Hugo de Belfort, irmão do Papa Clemente VI e que à época residia em Avignon. E foi na capela, né, desse palácio, como claramente expressa o biógrafo, Brígida, sob o ditado de um anjo, escreveu o Sermo Angélico. Interessante, né? Então, se você quiser saber mais sobre os santos e as mediunidades, este é o livro Mediunidade dos Santos, Clóvis Tavares.